Eu não estava procurando gigantes quando comecei esta investigação. Estava pesquisando anomalias arquitetônicas, portas altas demais, escadarias grandiosas demais, móveis em escala além das proporções humanas, curiosidades históricas padrão. O tipo de coisa que você arquiva como excesso decorativo ou design cerimonial e segue em frente. Mas então encontrei as fotografias, não pinturas, não mitos, não folclore transmitido através de gerações de exageros. Fotografias, evidência fotográfica real de meados ao final dos anos 1800, mostrando seres humanos de escala impossível ao lado de pessoas de tamanho regular, suas proporções tão dramáticas que pareciam montagens. Exceto que não eram montagens. A granulação coincidia. A iluminação coincidia. As sombras caíam corretamente. Essas imagens antecediam a tecnologia para falsificá-las de forma convincente, e foi quando as explicações oficiais começaram a desmoronar. Quanto mais fundo eu ia, mais fotografias descobria. Cartes de visite dos anos 1860. Cabinet cards dos anos 1870. Imagens em tintipo mostrando homens e ocasionalmente mulheres, com 8, 9, às vezes 10 pés de altura. Não artistas de circo anunciados como tal. Não showmen com nomes documentados e rotas de viagem. Apenas pessoas. Indivíduos fotografados em ambientes formais, usando roupas apropriadas à época, às vezes cercados por membros da família de altura normal. Os arquivos do Museu Britânico contêm várias. O Smithsonian as menciona de passagem, depois as descarta como anomalias médicas, sem investigação adicional. Coleções francesas mostram imagens similares, catalogadas e arquivadas. Registros imperiais russos referenciam pessoas de estatura incomum, servindo em funções cerimoniais. Sempre o mesmo padrão: reconhecer, categorizar, seguir adiante, nunca investigar, nunca perguntar por quê. Por que havia tantos? Por que as fotografias se concentram em décadas específicas, principalmente entre 1850 e 1900, e então subitamente desaparecem? Por que relatos contemporâneos descrevem esses indivíduos não como aberrações ou esquisitices, mas como membros normais da sociedade, ocupando posições de autoridade, trabalhando como guardas, supervisores, capatazes de projetos de construção? E aqui está a parte mais estranha. Muitas dessas fotografias mostram os gigantes em frente a edifícios. Edifícios massivos. Edifícios com portas que parecem absurdamente grandes para humanos normais, mas perfeitamente proporcionais aos indivíduos retratados. Edifícios que nos disseram terem sido projetados para grandiosidade ou intimidação. Edifícios que subitamente fazem sentido quando você coloca um ser humano de 9 pés de altura no enquadramento. Uma vez que você vê, não consegue mais ignorar. Comecei a medir. Portas em edifícios governamentais dos anos 1700 e 1800, 12 a 15 pés de altura. Não na entrada, dentro, em corredores de trabalho onde grandiosidade não serve a propósito algum. Escadarias com degraus tão altos que uma pessoa normal precisa se esticar para subi-los confortavelmente. Móveis, mesas, cadeiras, camas, encontrados em vendas de propriedades e museus, todos ligeiramente grandes demais, todos descartados como decorativos ou feitos sob medida para indivíduos altos. Mas não é apenas um edifício, são milhares, tribunais por toda a América, edifícios administrativos por toda a Europa, complexos governamentais na Rússia, Índia, América do Sul, todos construídos no mesmo período, todos apresentando as mesmas proporções exageradas, todos supostamente projetados assim por razões estéticas, apesar da óbvia impraticabilidade, apesar do custo adicional, apesar do fato de que não faz sentido funcional, a menos que as pessoas que os usavam não fossem de tamanho médio. O padrão se repete com precisão inquietante. Em São Petersburgo, edifícios administrativos dos anos 1700 têm portas de 12 pés em corredores dos fundos. Em Buenos Aires, estruturas municipais apresentam escadarias exigindo passadas enormes. Em Delhi, edifícios governamentais da era colonial, supostamente construídos por e para administradores britânicos, contêm móveis em escalas que fariam um homem de 6 pés se sentir como uma criança. Estes não eram espaços cerimoniais. Eram edifícios funcionais, escritórios, centros administrativos, a arquitetura cotidiana de governança e supervisão. Para quem foram construídos?
e é aí que a Tartária se torna impossível de ignorar. Se você não está familiarizado, Tartária aparece em mapas dos anos 1700 e início dos 1800 como um vasto território abrangendo o norte da Ásia. Não uma lenda, não um mito, uma região real rotulada aparecendo em enciclopédias, atlas e registros históricos, com a certeza casual da França ou Espanha. Então, em algum momento em meados dos anos 1800, ela desaparece, não conquistada, não renomeada, apagada. Os mapas são redesenhados, as enciclopédias a omitem. Os livros de história fingem que nunca existiu, mas a arquitetura permanece. Estruturas de pedra maciças pela Ásia Central, Rússia, Mongólia. Edifícios de escala e precisão impossíveis. Portas dimensionadas para gigantes. Salões que ecoam com vastidão. Todos supostamente construídos por vários impérios ou artesãos locais, sem documentação, sem registros de construção verificados, sem explicação de como alcançaram tais feitos de engenharia com a tecnologia supostamente disponível. E se os gigantes não fossem anomalias? E se fossem os administradores, os supervisores, a classe guardiã de uma civilização que nos ensinaram a esquecer? E se a Tartária, seja lá o que realmente fosse, empregasse esses indivíduos não como curiosidades, mas como membros funcionais da sociedade, e a arquitetura reflete essa realidade? Isso explicaria as fotografias. Por que são sempre formais, oficiais, mostrando esses indivíduos em posições de autoridade? Por que desaparecem após os anos 1890? Exatamente quando as últimas referências à Tartária desaparecem dos registros oficiais. Por que os edifícios permanecem, mas os ocupantes foram apagados da história? Isso levanta uma questão simples, mas crítica. Se você quisesse apagar uma civilização da memória coletiva, não começaria apagando a evidência mais visível? Os indivíduos cuja própria existência provava que algo mais esteve aqui? O registro fotográfico não é a única evidência. Durante os anos 1800 e início dos 1900, jornais por toda a América regularmente reportavam descobertas de esqueletos humanos gigantes, não anomalias dispersas, descobertas sistemáticas. O New York Times, 1885, esqueleto de 7 pés descoberto em túmulo de Michigan. O San Diego Union, 1895, ossos de tamanho extraordinário encontrados durante escavação ferroviária. O Middletown Signal, 1899, restos humanos gigantes descobertos em Ohio. Estas não eram sensações de tabloides, eram jornais mainstream, reportando o que era na época considerado digno de notícia, mas não particularmente controverso. Os relatos descrevem esqueletos medindo 7 a 12 pés de comprimento, frequentemente encontrados em locais de sepultamento organizados, frequentemente acompanhados por artefatos, sugerindo conhecimento avançado de metalurgia e construção. Então, algo mudou. Após aproximadamente 1920, esses relatos param. Não gradualmente, abruptamente. Descobertas que antes eram manchetes simplesmente deixam de aparecer. Os esqueletos já encontrados, muitos foram enviados à instituição Smithsonian para estudo adicional. O Smithsonian agora afirma que tais esqueletos não existem em suas coleções. Perdidos, extraviados, deslocados durante transferências de rotina, centenas de espécimes, todos desaparecidos sem documentação adequada. O padrão é consistente demais para ignorar. As descobertas atingem o pico no final dos anos 1800, o mesmo período em que as fotografias de gigantes aparecem, o mesmo período em que a Tartária desaparece dos mapas. Então tudo para. As fotografias param, os relatos de jornais param, os mapas mudam, as enciclopédias se reescrevem. Como se alguém tivesse decidido que certas perguntas não eram mais aceitáveis. Por que você enterraria evidências de diversidade biológica humana? Por que você removeria sistematicamente prova física que desafia a narrativa padrão da história humana? A menos que essa prova sugerisse algo maior, algo organizado, algo que implicasse uma estrutura diferente para a civilização recente do que nos foi ensinado. Deixe-me propor algo que parece absurdo até você examinar as evidências. E se os gigantes não fossem governantes? E se fossem uma classe especializada, guardiões, supervisores, administradores de infraestrutura e construção?
E se seu tamanho fosse funcional, não cerimonial? E se os edifícios fossem dimensionados para eles porque eram eles que supervisionavam sua construção e manutenção? Explicaria os padrões arquitetônicos. Por que edifícios governamentais, tribunais, centros administrativos e estruturas de supervisão e controle apresentam proporções exageradas enquanto áreas residenciais permanecem em escala humana? Por que as fotografias mostram gigantes em contextos formais, oficiais, em vez de ambientes domésticos? Por que registros históricos os mencionam em funções de supervisão e autoridade, mas raramente como comerciantes, artistas ou trabalhadores comuns? Explicaria o mistério da construção. Como estruturas de pedra maciças foram construídas com tal precisão nos anos 1700 e 1800, talvez não tenham sido construídas pelas civilizações a quem as creditamos. Talvez tenham sido construídas para essas civilizações por uma sociedade anterior que empregava indivíduos fisicamente capazes de mover pedras, operar maquinário e supervisionar construção em escalas que consideramos impossíveis, e explicaria o apagamento sistemático. Se você está herdando estruturas que não construiu, herdando tecnologia que não compreende totalmente, herdando sistemas arquitetônicos projetados para um tipo diferente de ser humano, o que você faz? Adapta a narrativa, reivindica como sua, reescreve as datas de construção, retrodatam os arquitetos e remove qualquer evidência que sugira que alguém mais esteve aqui primeiro. Pergunte a si mesmo: quantas técnicas de construção misteriosas subitamente fazem sentido se você assume que os construtores eram fisicamente maiores e mais fortes que humanos modernos? Quantos feitos de engenharia impossíveis se tornam meramente difíceis se os trabalhadores tinham 9 pés de altura? A evidência sugere algo muito maior que anomalias genéticas aleatórias. O que mais me perturba não é a evidência em si, é o silêncio coordenado ao seu redor. Instituições acadêmicas não debatem os esqueletos gigantes, fingem que nunca existiram. Museus não exibem as fotografias, as arquivam em arquivos marcados como diversos ou não verificados. Sociedades históricas não investigam as proporções arquitetônicas, as descartam como escolha artística. O padrão se repete através de disciplinas, através de países, através de séculos de erudição. Não é supressão ativa, é apagamento passivo. Perguntas que simplesmente não são feitas. Evidências que não são examinadas. Pontos que não são conectados porque conectá-los leva a conclusões que não se encaixam na narrativa estabelecida. E quando você aponta, quando você coloca as evidências lado a lado, as fotografias, a arquitetura, os relatos de jornais, os registros perdidos, você recebe a mesma resposta. Interessante, mas não significativo. Como se coincidência explicasse tudo, como se padrões não importassem, como se perguntar por quê fosse de alguma forma inapropriado. Mas o porquê é o ponto inteiro. Porque humanos de tamanho extraordinário existiram em números suficientes para serem regularmente fotografados e regularmente descobertos em locais de sepultamento? Por que foram documentados e depois esquecidos? Por que a arquitetura de um período específico acomoda suas proporções? Por que esses elementos se concentram nas mesmas regiões geográficas e períodos de tempo do desaparecimento da Tartária do registro cartográfico? E por que, quando você menciona qualquer coisa disso em círculos acadêmicos, a conversa imediatamente é encerrada? Continuo voltando às fotografias. Estes não eram monstros, não eram mitos, eram pessoas, indivíduos com rostos, roupas, famílias, pessoas que posaram para retratos formais como qualquer outra pessoa nos anos 1800. Pessoas cuja existência era tão comum na época que fotógrafos não viram necessidade de explicar ou contextualizar sua presença. Mas nós os tornamos extraordinários ao apagá-los. Nós os tornamos impossíveis ao negar que fossem possíveis. Transformamos realidade documentada em especulação proibida. E ao fazer isso, perdemos algo, não apenas conhecimento de quem eram, mas compreensão do que somos, do que esquecemos, do que herdamos sem compreensão. As portas massivas permanecem. As escadarias exageradas ainda estão de pé. Os edifícios que não fazem sentido para proporções humanas continuam servindo funções modernas, seu propósito original obscurecido por séculos de reuso adaptativo. Caminhamos por eles diariamente sem perguntar por quê.
Aceitamos as explicações oficiais sem examinar se realmente explicam alguma coisa. Porque examiná-las requer aceitar que a história não é uma linha reta de progresso, que podemos estar vivendo nos remanescentes de algo mais sofisticado, algo que não construímos, algo que não compreendemos totalmente. Que os gigantes nas fotografias não eram aberrações, mas evidência de um arranjo diferente, uma sociedade diferente, um mundo diferente. Encontrei cadeiras enormemente grandes em leilões de propriedades e salas de armazenamento esquecidas de museus. Cadeiras que não fazem sentido anatômico. Não tronos, não peças cerimoniais destinadas a intimidar ou impressionar. Cadeiras comuns, cadeiras de jantar, cadeiras de escritório, cadeiras de sentar projetadas para uso diário. Exceto que estão em escala errada. A altura do assento mede 30 a 36 polegadas do chão, quase o dobro da altura padrão de 18 polegadas que acomoda o comprimento normal das pernas humanas. Os encostos se elevam 7, às vezes 8 pés de altura. Os apoios de braço ficam a uma altura que deixaria os braços de uma pessoa média pendurados inutilmente. Catálogos de leilão as listam como móveis decorativos ou peças de exposição, como se pessoas nos anos 1800 rotineiramente encomendassem cadeiras que não podiam fisicamente usar apenas por propósitos estéticos. Curadores de museus as rotulam como design vitoriano exagerado, sem explicar por que tais designs aparecem em edifícios governamentais, escritórios administrativos e salas de espera de tribunais, espaços funcionais onde conforto e usabilidade presumivelmente importariam. E então, há os instrumentos em si, os artefatos que ninguém quer classificar. Estou falando sobre as chaves inglesas massivas encontradas em locais de demolição pela Europa e América do Norte, ferramentas medindo 4, 5, às vezes 6 pés de comprimento, não decorativas, não cerimoniais, ferramentas funcionais com padrões de desgaste, com o tipo de erosão de punho que vem de uso real, ferramentas projetadas para mãos muito maiores que as nossas. Museus as categorizam como equipamento industrial, sem explicar qual processo industrial exigiria uma chave inglesa, pesando 200 libras, que precisa ser operada por alguém com força de punho de 3 homens normais. Casas de leilão as vendem como curiosidades antigas, sem perguntar por que foram fabricadas em tais quantidades, que continuam aparecendo em vendas de propriedades, limpezas de celeiros e demolições de edifícios mais de um século depois. E subitamente, as ferramentas e móveis exagerados não são mais anomalias, são confirmação. Então quem eram essas pessoas gigantes? Eram os guardiões da Tartária, a classe administrativa de uma civilização que nos ensinaram nunca existiu? Os supervisores de projetos de construção cuja escala e precisão ainda não conseguimos replicar com tecnologia moderna? Não tenho respostas definitivas, apenas perguntas que se acumulam, que se constroem umas sobre as outras, que criam um peso que a narrativa oficial não consegue suportar. Por que a evidência fotográfica se concentra nas décadas exatas quando a Tartária desaparece dos mapas? Por que as proporções arquitetônicas correspondem à escala dos indivíduos nessas fotografias? Por que relatos de jornais de descobertas de esqueletos gigantes param precisamente quando referências à tecnologia pré-industrial avançada começam a ser omitidas dos registros históricos? Não coincidência, não variação aleatória, não anomalias independentes que acontecem de se alinhar. Padrão. E quando você vê o padrão, quando você o traça através de continentes e séculos, quando você o vê aparecer e desaparecer com precisão suspeita, você tem que perguntar: o que não estão nos contando? O que herdamos que escolhemos esquecer? Que conhecimento foi perdido ou escondido quando os mapas foram redesenhados e os gigantes desapareceram da história? Os edifícios lembram, mesmo que nós não. As fotografias preservam o que as enciclopédias apagaram. A evidência persiste, esperando por alguém disposto a fazer as perguntas que todos concordaram não fazer. Quem eram os gigantes? Por que desapareceram? E o que mais desapareceu com eles que ainda estamos fingindo que nunca esteve aqui?